Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Eu sou a Liana Martinho, estou muito feliz de poder hoje estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, né? Para conversar a respeito de dois assuntos que são muito interessantes e que são continuação da aula passada. Vocês lembram que na aula passada o Franklin conversou com vocês a respeito da existência de Deus, não foi? Então hoje nós vamos continuar falando a respeito dos atributos de Deus, os atributos da divindade e em seguida sobre a providência divina. Tá certo? Então vamos parar um pouquinho para iniciarmos a nossa oração. Vamos respirar fundo. Se quiserem, podem fechar os olhos. Obrigada, nosso querido amigo Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais esse aprendizado, ainda que em nossas casas, de forma virtual. Nós os agradecemos por estarmos bem, estarmos com saúde, podendo participar dessa aula. Nos ajude com vossa luz, com mais iluminação, para nós aprendermos coisas que vão nos ajudar no nosso aprimoramento espiritual, na nossa melhora como pessoas, e que possamos seguir a cada vez mais no caminho da nossa perfeição espiritual. Muito obrigada por tudo, Senhor, e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá. Deixa eu tentar passar o slide aqui. Então vamos conversar sobre os atributos da divindade, né? Sobre as virtudes de Deus, nosso Criador. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão número 10, Allan Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos superiores respondem: não, falta-lhe para tanto o sentido. Embora ainda não possa o ser humano compreender a natureza íntima de Deus, porque lhe falta para isso o sentido, pode formar ideia de alguns de seus atributos. Então, na verdade, pelas obras de Deus, nós podemos ter uma ideia, mesmo que mínima, para a nossa própria limitação como seres imperfeitos, de quão grandioso é o nosso Criador. Nós lembremos que nós sempre analisamos um autor pelas suas obras, né? Então sempre analisamos o Criador pelas suas criaturas. Mas sempre temos que ter em mente que o Criador não é a criatura. Então o autor não é sua obra. Então nós nunca poderíamos sequer imaginar que possamos comparar o nosso Criador, né, Deus, a nós, seres humanos imperfeitos, cheios de imperfeições. Então, à medida que o homem vem evoluindo, né, progredindo do ponto de vista moral e intelectual, nós vamos ter cada vez mais noção de que o nosso Criador, né, a divindade, Deus, não pode ser comparada conosco. Então, aquela visão de Deus como um homem, às vezes, geralmente um senhor de barba, né, que a gente vê nos livros, que tem um comportamento cheio de defeitos, semelhante ao nosso comportamento de seres humanos, é uma visão muito longe do que pode ser imaginado da realidade do que é o nosso Deus, né? Então Deus, nós jamais poderíamos compreender a natureza íntima dele, porque nós não temos capacidade para tanto. Nós somos ainda muito pequenos do ponto de vista de consciência mesmo, de moral espiritual, para entendermos isso. Mas nós podemos ter, pela perfeição das coisas que ele criou, uma ideia, né, de seus atributos, uma ideia da sua natureza íntima. Então, se nós formos pensar em quão perfeitas são as obras dele, e que ele não pode ter nenhum defeito, porque são perfeitas as suas obras, nós, pensando no que ele não pode ser, nós poderíamos ter uma ideia do que ele deve ser. Então nós vamos entender que ele jamais poderia ser mau, jamais poderia ter ódio, sentimento de vingança, sentimento de destruição, egoísmo. Então o contrário de tudo isso é Deus, é a bondade absoluta, a perfeição absoluta. E lá na questão número 11 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntava: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos superiores responderam: quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria
e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Nós estamos tão longe disso ainda, né, gente? Mas no estágio em que ele se encontra, a ideia que faz dos atributos divinos ainda é imperfeita, embora creia abranger tudo, e no entanto há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. Então, por mais evoluído que sejamos, né, aqui na nossa situação, que agora do nosso momento, de seres humanos que estão aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, o homem mais inteligente não é capaz ainda de compreender totalmente a natureza íntima de Deus. Nós fazemos apenas uma ideia pequena do que seriam esses atributos divinos. Mas quanto mais evoluídos espiritualmente nós formos, mais perto nós estaremos de compreender essa questão, né? O mistério da divindade, a situação de perfeição de Deus, nosso Criador. Mas no momento nós não temos ainda essa capacidade. As qualidades de Deus são tão grandes e muitas delas ainda não são nem denominadas ainda pelo nosso entendimento, pela nossa linguagem de seres humanos imperfeitos. Então, o que nós podemos compreender de Deus, o que nos é permitido compreender, ainda é uma pequena fração dos seus mistérios, de sua natureza íntima. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Allan Kardec fez essa pergunta lá na questão número 13, né, do Livro dos Espíritos, e os Espíritos responderam: a razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos, ou não a tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Ou seja, nada que possa ser o contrário de uma perfeição absoluta, né, pode ser imaginado como propriedade de Deus, como uma das propriedades do nosso ser criador, do ser criador do universo. Né? Ele não pode sofrer nenhuma imperfeição porque ele é a perfeição absoluta. Então, nenhum tipo de defeito pode ser imputado a Deus. Né? Todas as perfeições ele tem em grau supremo, em grau absoluto. Né? Então, para tentarmos imaginar o que possa ser Deus, né, a sua natureza íntima, todas as virtudes que um ser humano possa ter, Deus as tem em grau absoluto. E, como eu já disse no início, né, nós nunca poderíamos comparar Deus aos seres humanos, pela sua extrema superioridade. Então, existem virtudes que Deus possui que nós nem sabemos ainda, nós nem conseguimos classificar em palavras, pelo alto grau de perfeição que ele possui. Então, quais são os atributos de Deus, né? Quais são as virtudes da divindade? Eternidade, imutabilidade e imaterialidade, unicidade e onipotência, suprema e soberana inteligência, soberana justiça e bondade e perfeição infinita. Então, nós vamos abordar um pouquinho mais especificamente cada uma dessas virtudes, tá? Então, a primeira, Deus é eterno. Então, se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. Ou seja, nós não conseguimos explicar qual a origem de Deus. O que nós sabemos é que Deus sempre existiu. Então, Deus não teve um princípio, portanto, ele não terá um fim. Né? Ele não foi criado por nenhuma outra entidade, porque essa entidade que o teria criado, ela que seria Deus. Né? Então, nós sabemos que Deus ele não pode ter sido criado
do nada, porque o nada não tem a capacidade de criar nenhum ser, porque o nada não existe, né? Ninguém pode sair do nada. Na verdade, Deus nunca teve um começo, né? E nunca foi criado por nenhum outro ser. Deus é eterno, Deus sempre existiu e sempre existirá. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então, Ele próprio, Deus, que fez as leis que regem o universo. E Ele sabe que essas leis são perfeitas. Então, essas leis nunca poderão melhorar, porque elas já são perfeitas, elas já foram feitas de forma perfeita, porque Deus é perfeito. Então, a estabilidade do universo depende da estabilidade de Deus, né? Então Deus, como é a perfeição extrema, ele não tem nenhuma necessidade de melhorar mais, porque ele já é perfeito, né? Então ele não está sujeito a nenhum tipo de mudança, né? E disso depende a estabilidade das leis, a estabilidade do universo, a estabilidade do nosso mundo e de todas as criaturas do mundo. Deus é imaterial. Se fosse de natureza material, estaria sujeito às transformações da matéria e, portanto, não seria imutável. Então, nós não sabemos do que Deus é feito, né? Qual é a consistência de Deus. Isso é inexplicável para nós seres humanos, com a nossa pequenez espiritual, com a nossa inteligência ainda muito limitada, né? Mas nós sabemos que, do ponto de vista do que nós conhecemos como matéria, né, essa natureza material, Deus não possui, né? Deus não tem limites, Deus não tem, como não teve princípio, não teve fim, ele não está circunscrito a nenhuma área específica, né? Então ele não tem a natureza material, portanto ele é imutável, ele não é sujeito a transformações e muito menos de melhoramento, porque ele já é perfeito. Deus é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então Deus é um só. Se houvesse outro com quem nós pudéssemos compará-lo, esse outro é que seria Deus. Porque se podemos comparar Deus com outro ser, um seria melhor, né, naturalmente, e esse que é melhor é que seria Deus. Então Deus, na verdade, ele é único. Se houvesse muitos deuses, não estaria garantida a estabilidade do universo, a estabilidade da criação, a estabilidade das nossas leis que foram criadas por Deus e que regem o funcionamento do universo. Deus é onipotente. Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Ou seja, poderia não ter feito todas as coisas e as que não tivesse feito seriam obra de outro Deus. Então vocês observem que sempre que a gente tenta comparar Deus de alguma forma com algum outro ser, com alguma outra divindade que poderia ter alguma virtude a mais, nós caímos naquela mesma resposta, que este ser que seria comparado com Deus e pudesse por algum motivo ser melhor do que ele, digamos assim, é que seria Deus. Então a gente já volta de novo para aquela mesma situação. Deus é incomparável, Deus é perfeito, ele é onipotente, ele que tem o poder absoluto sobre todas as coisas. Então ele jamais pode ser comparado, né? Ninguém é tão poderoso quanto ele. Ele que fez todas as coisas, ele que estabelece a ordem normal do universo, a estabilidade de sua criação depende da sua estabilidade. Então Deus é onipotente, poder absoluto, poder supremo. Deus é soberanamente justo e bom. Então, a sabedoria providencial das leis divinas, reveladas tanto nas menores como nas maiores coisas, não permite duvidar nem de sua justiça, nem de sua bondade. Então Deus não é a perfeição absoluta, né? Como uma coisa pode ser perfeita sem ser boa, né? Deus é incomparável, Deus é perfeito. Sempre Ele tem um motivo justo para todas as suas obras. Sempre Ele assiste
e ama os seus filhos de forma igual. Para todos, ele tem a mesma centelha de amor para todos, desde o mais simples, o mais ignorante, até o mais perfeito. Todos são suas obras, né? E Deus sempre é justo, Deus sempre é bom. Então, aquela visão de um Deus vingativo, de um Deus que castiga, que jamais perdoa, que condena os seus filhos ao inferno para todo sempre, isso não existe, né? Então essa noção de Deus, essa visão de Deus, era uma coisa que antigamente os seres humanos tinham, mas que, como eu tinha até falado antes para vocês, quanto menos discernimento intelectual o ser humano tem, mais ele compara Deus com ele próprio, né? Ou seja, nós seres humanos extremamente cheios de defeitos, nós é que temos esses defeitos, né? Nós é que temos esse nosso lado negativo, né? Mas Deus não. Deus é soberanamente justo e bom. Tudo que Deus faz tem uma razão. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Jesus, ao nos apresentar Deus como nosso Pai amoroso e justo, à espera de nossa contribuição no aperfeiçoamento da obra divina, como irmãos de uma grande família universal, nos deu a orientação segura do nosso papel na construção de um mundo fraterno para a suprema felicidade de todos nós. Então Jesus foi um marco na história da humanidade, porque ele nos apresentou, né, a figura real do nosso Deus, do que é o nosso Deus, que é um ser, né, que nos criou, que nos ama, o nosso Pai, que nos ajuda quando nós precisamos e que sabe tudo o que é melhor para todos nós e sempre é justo. Antes de Jesus, a humanidade tinha aquela visão, né, daquele Deus vingativo, daquele Deus que castigava, daquele Deus que jamais perdoaria, que condenava os homens a um sofrimento eterno. Mas com Jesus, né, que foi o Espírito mais perfeito que já apareceu aqui na nossa terra, né, com Jesus nós aprendemos a noção de um Deus amoroso, de um Deus como nosso Pai, né? O Pai ama os seus filhos. Então Jesus nos mostrou que esse nosso Pai, que é Deus, ele ama todos os filhos dele de igual forma, né? E isso é importante para que nós tenhamos aquela ideia sempre nas nossas mentes que todos nós somos irmãos, né? E se todos nós somos irmãos, todos nós temos que nos ajudar, todos nós temos que nos amar, né? Essa noção de fraternidade entre nós, homens, e que todos nós somos filhos de um Pai em comum, né? E que é o nosso Deus, nos foi apresentada por Jesus. E quanto à providência divina, né? A providência divina nada mais é que a bondade de Deus para conosco, né? A providência, o que seria? Conforme nos esclarece Kardec no livro A Gênese, a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas, né? É a benevolência de Deus para conosco. Que isso nos foi apresentado por Jesus. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisso que consiste a ação providencial. Ou seja, Deus sempre quer o nosso bem. Deus ama as suas criaturas, que somos nós. Deus ama todas as criaturas que Ele criou. Desde o mais simples e ignorante até o mais inteligente, o mais poderoso. Deus ama a todos de igual forma e Deus dá a todos as mesmas oportunidades de progresso, as mesmas oportunidades de atingirem a perfeição e a felicidade absoluta. Então todos nós, seres humanos, nascemos simples e ignorantes, todos nós sem exceção. Então nós temos a propensão para seguirmos o bem ou o mal conforme a nossa escolha, conforme o nosso livre-arbítrio. Mas Deus sempre está conosco, perto de nós, mostrando o caminho. Mas nós seguimos aquele caminho que Deus está nos mostrando como certo, de acordo com a nossa vontade.
né? Mas Deus tudo sabe, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. Deus sempre está conosco, nos ajudando. Disso nós podemos ter sempre certeza. Então, a benevolência, né, a solicitude, que seria o quê? Um cuidado atencioso, afetuoso, zelo. Tudo isso é sinônimo, né? Solicitude materna, por exemplo, aquela mãe que faz tudo pelos seus filhos, né? Empenho, interesse, atenção, por exemplo, tratou o caso com solicitude, ou seja, você dá atenção, Deus dá atenção para nós, seus filhos. Ele sempre nos ajuda, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Né? Ele cuida de nós com atenção, ele cuida de nós com zelo, com amor, porque ele é nosso pai. E os pais amam os seus filhos. Imagina Deus, que é um pai mais do que perfeito, que é a perfeição absoluta. A ação da providência divina. A ação providencial de Deus, na visão poética de Emmanuel, pode ser percebida nas várias situações do cotidiano de nossas vidas, tanto no domínio da natureza, como no campo do pensamento humano. Então, se olharmos ao nosso redor, nós iremos ver as maravilhas que Deus colocou no mundo para nós, seus filhos, para nós usufruirmos disso. Nós só temos que abrir os nossos olhos, né? E percebermos isso que está à nossa volta. Então, Deus, por mais que tenhamos sofrimentos e problemas no nosso caminho, Deus sempre mostra para nós a solução que devemos seguir. Sempre tem uma alternativa para nós podermos seguir o caminho do bem ou do mal. E sempre nós temos o livre-arbítrio para escolher esse caminho que nós iremos seguir. Mas o caminho correto, o caminho que Deus quer que nós tomemos, Ele sempre vai nos mostrar. O que precisamos, às vezes, é tentarmos discernir isso, tentarmos nos purificar cada vez mais e tentarmos nos melhorar cada vez mais para podermos ser cada vez mais sensíveis, né? Para podermos escolher o lado positivo, o caminho do bem. Então nós podemos ver as provas, né, das manifestações da providência divina, da benevolência de Deus para conosco, em várias áreas. No domínio da natureza, é o amor infinito, buscando suprimir as situações deprimentes da natureza. Né? Então, sempre, como diz o ditado, para uma tempestade sempre vem a bonança. Né? Depois de toda tempestade, sempre há a bonança. Ou seja, nós temos os problemas, as dificuldades no nosso caminho, mas Deus sempre tem as provas de que Ele nos ama, o lado que nós podemos aliviar os nossos infortúnios e melhorarmos a nossa vida de qualquer forma. Nós sempre podemos escolher o caminho do bem. Mesmo com os sofrimentos, nós podemos escolher o caminho do bem, sempre. E que nós lá, mais tarde, iremos usufruir, né? Iremos colher os frutos que nós plantamos. Então, é o amor infinito buscando suprimir as situações deprimentes da natureza. No campo do pensamento, é o infinito amor buscando extinguir as condições inferiores da humanidade. Então, todos nós nascemos simples e ignorantes, todos nós estamos caminhando para um progresso espiritual, para a perfeição relativa, lembrando sempre que a perfeição absoluta só Deus tem. Né? Mas sempre nós somos espíritos que iremos progredir. Isso é uma coisa que nos enche de esperança, uma coisa muito, né, uma maravilha da bondade de Deus, da providência divina por nós, porque nós sempre sabemos que nós podemos melhorar. Através das reencarnações sucessivas, sempre nós iremos melhorar. Nós nunca regredimos. Deus dá mais uma prova da sua eterna benevolência para conosco. Sempre nós sabemos que teremos uma oportunidade de repararmos os nossos erros. Sempre. Aqui são exemplos muito lindos, né, da benevolência de Deus agindo na natureza conosco, seus filhos. Por exemplo, as cachoeiras que cobrem abismos, fontes que alimentam a terra seca, astros que clareiam o céu noturno, flores que valorizam espinheirais. Então, a beleza da nossa natureza, né, a luz, as flores, os animais, né, tudo que Deus colocou na terra, na natureza, para que nós usufruíssemos, para o nosso bem.
para o nosso conforto, para a nossa felicidade. No campo do pensamento, pais transfigurados em gênios de ternura. Então os pais, às vezes, se modificam completamente quando tem um filho, né? Eu acho que a maioria de nós muda muito depois que nós temos os nossos filhos, né? Então são coisas que nós podemos usar para o nosso progresso espiritual também. Nós melhoramos como pessoas também quando nós temos os nossos filhos, através do amor que nós deixamos crescer no nosso coração. Cuidado que nós temos com nossos filhos, através desse amor, nós podemos compreender um mínimo do amor que Deus, que é nosso Pai, sente por nós. Imagina, nós vamos imaginar o amor que nós temos pelos nossos filhos, que a gente já sente um amor impressionante, né, pelos nossos filhos. Imagina o amor que Deus, né, que é a bondade absoluta, que é perfeito, tem por nós. É um amor extremamente superior, né? Professores desfazendo as sombras da ignorância. Então, essa bondade de Deus para conosco, né, colocando pessoas no nosso caminho para ajudar no nosso progresso. Médicos a sanarem doenças, né? As pessoas ajudando umas às outras, almas generosas socorrendo a necessidade. Deus coloca em nós, na nossa vida, opções sempre para nós ajudarmos os outros, para nós caminharmos no lado do bem, para ajudarmos no melhoramento, no progresso da humanidade e assim ajudarmos o nosso próprio progresso também. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 963, Kardec pergunta: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele muito grande e nós pequenos demais para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância a seus olhos? E o que é que os Espíritos responderam? Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que eles sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Então Deus nos ama igualmente, Deus não faz distinção entre nenhum dos seus filhos. Ele não tem aquele filho que ele gosta mais, aquele que ele antipatiza, aquele que ele gosta menos. Não existe isso. Deus é perfeito, então ele cuida de todos nós com amor, de todos nós com cuidado especial. Então todos nós temos que ter sempre no nosso íntimo aquela certeza de que nós somos especiais, porque nós somos filhos de Deus, que é um Deus perfeito, que tem a benevolência e a bondade extrema. Então ele nos ama, ele nos quer bem, ele quer o nosso progresso, ele quer que nós atinjamos a perfeição. Então fiquemos tranquilos sempre, porque nós temos um Pai maravilhoso que nos ama muito, que quer o nosso bem e que sempre vai nos proteger, sempre vai nos ajudar. Nada, ninguém, nenhum de nós é pequeno demais para que ele dê atenção. Ele vai dar atenção a todos nós, de forma igualitária entre todos os seus filhos. E na questão 964, Kardec pergunta: há necessidade de que Deus se ocupe de cada um dos atos? A maioria desses atos não são insignificantes para ele? E o que é que os Espíritos respondem? Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Então Deus sabe tudo o que está acontecendo. Deus, ele está em toda parte, né? Então Deus, ele, para cada um de nossos atos, ele vai proceder conforme a sua divina justiça. As leis de Deus são iguais para todos e são leis que são perfeitas, né? Então tudo que nós fazemos, todos os nossos atos, desde os menores até os mais significativos na nossa vida, são regulados por Deus, conforme as suas leis. E a nossa vida vai prosseguindo e as coisas vão acontecendo conosco conforme as consequências daquilo que nós fizemos. Ação da providência divina para o homem. Então isso aqui é muito importante. Então Deus, né, ele tem a sua misericórdia divina, ele age conforme a sua providência divina, né, a sua benevolência, mas sempre respeitando as leis que ele mesmo criou, as leis divinas, que são justas ao extremo. Não existe injustiça
das decisões tomadas por Deus. Então, nós, seres humanos, nós temos discernimento para seguirmos o caminho do bem ou o caminho do mal, conforme a nossa vontade, nosso livre-arbítrio. Né? Então, todas as nossas ações, se estiverem conforme as leis divinas, elas vão nos levar à felicidade. Se elas forem contrárias às leis divinas, as nossas ações vão nos levar à infelicidade. Mas sempre todas as nossas ações, inclusive aquelas que nos levam à infelicidade, elas sofrem a ação da misericórdia divina, né? Da benevolência de Deus, a providência divina. Então a ação da providência divina para com o homem, ela faz com que tenhamos outras chances para podermos atingir a felicidade. Então, por mais que nós hajamos mal, que nós façamos ações das quais nós depois tenhamos que colher os frutos, né, com sofrimento, com tristeza, sempre nós vamos ter, à medida que nós estamos vivendo, sempre vamos ter, mesmo no meio da tristeza, aquelas situações onde nós poderemos observar a misericórdia divina para nos levar para o bom caminho, para nos levar para o caminho de novo para atingirmos a felicidade. Ou seja, nós sempre vamos ter oportunidades de melhorar, sempre. Então nós nunca podemos desanimar, nós nunca devemos desanimar. Por mais que as provações sejam grandes nas nossas vidas, nós sempre vamos contar com a misericórdia de Deus para podermos acertar de novo, podermos seguir nos trilhos em busca da felicidade. E quais são umas recomendações que Jesus nos deu, né, que podemos utilizar para a nossa vida pessoal, para podermos melhorar? Essas aqui são muito lindas, essas recomendações que estavam lá no Evangelho de Mateus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os leões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, gente, nós nunca devemos priorizar na nossa vida os bens materiais. É claro que os bens materiais são importantes, né? Como diz aqui, os bens materiais são transitoriamente concedidos por Deus aos homens para serem utilizados em proveito do seu próprio crescimento espiritual e não acompanharão o espírito quando da sua partida para o mundo espiritual. Ou seja, os bens materiais, eles são subsídios que nós utilizamos para facilitar a nossa vida, na verdade para nos ajudarmos, né? É importante a nossa alimentação, nossa vestimenta, nosso conforto pessoal, termos uma moradia, tudo isso é importante, né? Para nós podermos viver com mais conforto, viver bem, mas isso não é a busca disso e a busca dos excessos nunca deve ser a nossa prioridade na nossa vida. Então nós sempre precisamos valorizar o nosso crescimento espiritual. Devemos utilizar os bens materiais que possuímos para a caridade, né? Para praticarmos o amor ao próximo, para ajudarmos os nossos irmãos. E devemos utilizar desses bens materiais para ajudarmos as pessoas, para podermos nos melhorar como pessoas. Mas nunca devemos ser obcecados por adquirirmos bens materiais. Lembremos que nós não levaremos esses bens materiais quando nós encerrarmos a nossa existência nesse plano terrestre e formos para o plano espiritual. Né? Nunca vai ser nos perguntado o que foi que você juntou sobre a terra. Jamais. Né? As nossas virtudes, o que nós fizemos pelos nossos irmãos, o que nós fizemos para o nosso próprio melhoramento pessoal, é isso que vai contar, é isso que é importante. Então o tesouro, nosso tesouro tem que ser aquilo que está no nosso coração, né? As nossas virtudes, o bem que praticamos sempre é que deve ser priorizado em nossas vidas. Né? Lembremos sempre, né, de que Deus sempre quer o nosso bem.
Deus nos dá conforme nós precisamos, conforme nós necessitamos naquela vida para cumprirmos aquela nossa missão, para nós podermos continuar o nosso progresso. Então, se eu nasço nessa vida atual, numa situação de pobreza, por exemplo, eu posso ter certeza que aquela situação que eu estou agora é o suficiente que eu preciso naquele momento para progredir espiritualmente. E que eu vou ter, Deus me deu, Deus vai me mostrar o que eu devo fazer para conseguir, mesmo com todas as vicissitudes, com todos os sofrimentos, com todos os problemas, evoluir e progredir. Nunca Deus dá castigos à toa, né, por ruindade, porque Deus não tem nem traço de defeito, nem um traço de maldade, né? Deus é a perfeição absoluta, a bondade suprema, né? Deus é benevolente sempre. Então, tudo o que acontece conosco tem uma explicação. Lembremos que nós sempre colhemos os frutos do que plantamos. Então, em todas as nossas existências, nós vamos receber o suficiente para nós podermos melhorar naquela existência. Só temos que saber aproveitar as oportunidades para melhorarmos cada vez mais e voltarmos na existência sucessiva melhores do que na anterior, né? Então, a providência divina é a solicitude, zelo, cuidado de Deus para com as suas criaturas, né? Lembremos sempre que Deus é nosso Pai e os pais amam os seus filhos. E Deus é um Pai divino, né? Um Pai perfeito. Deus é o nosso Criador. Então Ele nos ama de uma forma tão intensa que nós não podemos nem imaginar. Então, possamos colocar nossa confiança nisso, a nossa confiança de que nós estamos sendo protegidos por um Pai muito bom, por um Pai que nos ama. Como se realiza a ação providencial de Deus para com as criaturas? Aplicando suas leis e cuidando para que todos os seres da criação tenham o suficiente para o seu desenvolvimento nas condições evolutivas em que se encontram. Então, o que eu falei agora há pouco. A condição evolutiva que nós nos encontramos agora é exatamente o que nós precisamos agora. Se eu, numa encarnação, eu nasci na opulência, no meio de riqueza, no meio de muito conforto, é porque eu preciso, naquele meio no qual naquela condição onde eu estou, onde eu me encontro, eu tenho os meios para fazer o bem daquela forma que eu me encontro. Sempre vou ter provas, vou ter expiações, mas a benevolência de Deus, lembremos sempre que tem a justiça de Deus, né, que nós estamos, temos as condições conforme o que nós plantamos, nós estamos colhendo, mas sempre, em qualquer condição que eu esteja, que nós estejamos, nós teremos o suficiente para evoluirmos, para progredirmos. Então, nós sempre podemos, Deus sempre nos dá uma condição tal que nós possamos aproveitar para o nosso aprimoramento espiritual, para a nossa caminhada rumo à perfeição relativa. Então, sempre, nunca nos revoltemos, nunca, jamais. Se pudermos reclamar o mínimo possível do que acontece conosco, porque nós podemos ter certeza sempre que o que acontece conosco, Deus colocou no nosso caminho para o nosso bem. E que nós temos uma forma de aproveitarmos aquela situação para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, sempre, sem exceção. Cada dia é uma lição que deve ser lida no livro da vida, em seguida analisada e assimilada para ser bem aproveitada como aprendizado, não devendo assim nos inquietar com o dia de amanhã, pois o dia de hoje é o que merece destaque e atenção, por ser o momento de estudar a lição que nos foi reservada. O amanhã pertence a Deus e às consequências dos nossos atos. Basta cada dia o seu mal. Ou seja, isso não quer dizer que nós temos que aproveitar a vida doidado, né? Como dizem por aí, e não ligarmos para o dia de amanhã. Não é isso. O que essa mensagem quer dizer? É que nós devemos confiar em Deus, que Ele nos proverá. Então, tudo que nós fizermos hoje,
nós vamos colher. Então, vamos semear bons frutos para colhermos bons frutos, né? Boas sementes para colhermos bons frutos. Então, se hoje eu estou reparando um erro do passado, hoje eu já posso ser melhor, porque hoje eu já estou plantando para amanhã, né? Então, sempre nós nunca devemos desanimar. Sempre sejamos esperançosos que Deus nos proverá. Sempre os nossos atos de hoje nós já estamos semeando para plantarmos mais adiante, né? Então, por mais que nós estejamos vivendo uma situação de tristeza, como nós estamos lidando com essa situação, o comportamento que nós estamos tendo perante aquela situação, já estamos semeando para mais adiante colhermos alegria, né? Então, nos preocupemos com agora, nunca deixemos para amanhã uma coisa boa que nós podemos fazer hoje, né? Não vamos deixar que as coisas piorem, não vamos querer colher mais sofrimento amanhã. Então, melhoremos agora, né? Com certeza, se nós fizermos o bem hoje, nós seremos felizes no futuro, né? Então, Deus sempre nos dá uma nova oportunidade, sempre. Então, confiemos em Deus. Não sejamos pessoas estressadas, pessoas temerosas em relação ao que vai acontecer. Porque o que vai acontecer, sempre vai acontecer conforme a permissão de Deus. E Ele sempre só vai permitir o que vai nos ajudar a sermos pessoas melhores. O que vai nos ajudar no nosso progresso espiritual. Então, sempre confiemos em Deus, que Deus sempre é justo. Deus é soberanamente justo. Deus é soberanamente e infinitamente bom. E lembremos sempre que Ele é nosso Pai. E o Pai sempre quer o bem dos seus filhos. Então, meus amigos, muito obrigada pela atenção de vocês. Vamos terminar com uma oração. Muito obrigada, Senhor, por ter nos acompanhado a cada momento dessa apresentação, dessa aula. Muito obrigada por esta oportunidade que nós tivemos deste esclarecimento, deste aprendizado, que nós possamos utilizar todos os conhecimentos que adquirimos para o nosso aprimoramento pessoal, para o nosso aprimoramento como pessoas melhores a cada dia, nosso crescimento e progresso espiritual. Ajude, Senhor, com vossa suprema benevolência, as pessoas que neste momento estão doentes, estão internadas, para que elas tenham consciência e fé de que dias melhores virão e tenham sempre confiança na sua bondade, Senhor. Obrigada por tudo, nos abençoe, nos proteja. Assim seja. Muito obrigada, tá, gente? Até a próxima.